Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia em João 8. Aleluia, a partir do versículo 32. Aleluia. João 8, a partir do versículo 32. Aleluia. Jesus glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Senhor, eis aqui, meu Pai, ó Senhor, a Tua palavra, ó meu Pai, que o Senhor possa agora, meu Pai, nos direcionar, ó meu Pai, que o Senhor possa agora, meu Pai, colocar as palavras na nossa boca, repreender todo empecilho, todo obstáculo, meu Pai, ó Senhor, nos guia pelo Teu bom Espírito Santo, meu Pai, para que a Tua palavra seja fiel, meu Pai, íntegra, meu Pai, sem sombra de variação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Eu confesso, irmãos, que, aleluia, Jesus estava na minha mente que hoje ia ser um culto normal, né? Aleluia, Jesus. Aí o irmão chegou perto de mim ontem, né? Aleluia, no final do culto. Eu creio que o irmão sentiu, né? Aleluia, Jesus, e me pediu para trazer um ensinamento relacionado à libertação. Aleluia, Jesus falou que era para eu orar. Aleluia, só que na hora que o irmão falou, aleluia, já testificou no meu coração. Aleluia, Jesus, mas na minha mente, aleluia, Jesus, ia ser um culto normal. Aleluia, Jesus. Não é que, né, todo culto não é que é comum, não estou querendo dizer isso, né, mas é um culto com ensinamento, né? Aleluia, Jesus. E aí hoje eu tive na prefeitura, eu cheguei, aleluia, da prefeitura, sentindo um pouco de mal-estar, eu falei: Senhor, me guia, meu Deus. O Senhor começou a falar algo comigo dentro do Uber. Aleluia, Jesus, eu estava voltando. Aleluia, o Senhor começou a falar ao meu coração. Eu cheguei, aleluia, anotei alguns versículos. Aleluia, Jesus, mas eu falei assim: Senhor, estou anotando aqui, mas eu vou ser guiada pelo Senhor, porque é o Senhor que sabe, aleluia, exatamente o que o Senhor quer falar. Aleluia, Jesus. E essa palavra está falando muito ao meu coração. Aleluia, Jesus. E pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, irmãos, aleluia, Jesus, né? Depois que o pecado entrou no mundo, é muita macacô, vamos dizer assim, né? Aleluia, Jesus. A gente, né, herdou uma natureza pecaminosa. Aleluia, cada qual tem as suas batalhas. Aleluia, cada qual tem as suas questões, as suas dificuldades. Aleluia, alguns, aleluia, do lado de fora, outros do lado de dentro. Aleluia, e por aí vai. Aleluia, Jesus, nós temos muita coisa. Aleluia, nossa carne é uma carne de pecado. Aleluia, Jesus. Por isso o apóstolo Paulo falou que ele esperava ansiosamente ser livre, aleluia, dessa carne de pecado, de corrupção, assim ele fala, né? Aleluia, Jesus, para estar com o Senhor, porque é verdade. Aleluia, nós vivemos uma guerra travada. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor nos garantiu, irmãos, que se Ele nos libertasse, Ele falou, claro, verdadeiramente sereis livres. Olha que palavra tão poderosa. Ele falou, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então, irmãos, o que nos impede de ser libertos? Aleluia. Por que é que o Senhor deu uma palavra tão tremenda e a gente tem tanta dificuldade? Aleluia, eu tenho a minha, você tem a sua. Aleluia, mas o que é que nos impede de ser liberto? Aleluia, Jesus. O Senhor disse que o Espírito Santo ia nos convencer, não é verdade? Vamos ler lá em João 16, 7 e 8.
16, 7, 8, né? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém. Aleluia, Jesus, amém. Aleluia, o Espírito Santo vos convencerá. Aleluia, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aleluia, Jesus. Então o Espírito Santo, irmãos, a arma do Espírito Santo, a espada do Espírito é a palavra. Aleluia, Jesus. É através dela que nós somos libertos. Aleluia, Jesus. Mas aí a gente pensa assim, mas eu recebo a palavra, mas o que está errado? Aleluia, porque eu ainda continuo, aleluia, com dificuldade, porque, aleluia, eu ainda não consegui alcançar, aleluia, essa libertação. Eu sei que você tem algo que você ainda não conseguiu ser livre, eu tenho algo, aleluia, que eu não consegui ser livre, aleluia, e a gente pensa assim, meu Deus, mas o que acontece? Aleluia, Jesus, se o Senhor deixou a palavra, aleluia, Jesus, se o Senhor deixou o teu Espírito Santo, o que acontece? Aleluia, que eu não consigo, aleluia, Jesus. Irmãos, eu já até falei sobre aqui, aleluia, eu falei sobre isso aqui uma vez, aleluia, Jesus. A forma como nós recebemos a palavra, aleluia, a forma como nós absorvemos a palavra faz toda a diferença. Aleluia, é por isso que nós temos que buscar muito. A gente já tem dito muito aqui, os irmãos têm orado para Deus mudar a terra do nosso coração. Aleluia, para Deus, aleluia, trabalhar na terra do nosso coração. Aleluia, sabe por quê? Eu falo de experiência própria. Aleluia, Jesus, muitas coisas, irmãos, que eu fui livre, que eu tinha dificuldade. Aleluia, Jesus, eu até queria. Aleluia, não é que eu não queria, eu queria. Aleluia, Jesus, eu falei assim, não, eu preciso ser liberto. Aleluia, Jesus, mas dentro do meu coração, um dia, quando eu fui avaliar, existia, não, eu quero muito, aleluia, ser liberto. Aleluia, mas aquele desejo, sabe, aquela ânsia mesmo, aleluia, de ser livre, sabe, aquela coisa que você fala assim, não, determinar, eu preciso, meu Deus, eu quero, a partir de agora eu vou lutar, se precisar de eu jejuar, se precisar de eu fazer um propósito mais forte, se precisar de eu orar de madrugada, aleluia, se precisar de eu fazer o que for, aleluia, eu vou ser livre. Isso não havia no meu coração, não existia, aleluia, dentro do meu coração, aleluia, e eu queria, irmãos, eu queria, não é que eu não queria, os irmãos estão entendendo, aleluia, Jesus, eu queria, aleluia, Jesus, mas eu queria que Deus descesse e fizesse, porque para mim era difícil demais, aleluia, e o sacrifício que às vezes era necessário fazer, eu tinha dificuldade. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, aleluia, nós apegamos tanto a certas coisas, aleluia, porque para nós, o pecado, irmão, ele, enquanto a gente não é convencido, ele é gostoso. Aleluia, Jesus, o pecado, irmãos, ele não é ruim. Aleluia, ele não é ruim. Ele é bom. Aleluia, Jesus, ele faz a gente sentir uma certa comodidade, um certo prazer. Aleluia, ele faz isso, ele faz isso na gente. Aleluia, Jesus, e muitas das vezes a gente agarra aquilo. E às vezes você sabe, a gente sabe. Eu lembro na minha adolescência, eu cresci na igreja. Aleluia, Jesus, e eu lembro na minha adolescência que eu fazia muita coisa, às vezes eu ia ajoelhava, eu chorava. Eu falava, Senhor, um dia eu vou ser livre disso, uma hora eu vou ser livre. Aleluia, Jesus. Mas na verdade, irmãos, aleluia, Jesus, às vezes aquilo é tão agradável para nós. Aleluia, Jesus. Ou às vezes aquilo é um escape. Muitas das vezes não é tão agradável, mas é seu escape. Aleluia, Jesus. Que você se agarra àquilo. Aleluia, Jesus. E você quer e não quer ser livre. Sabe aquela coisa? Você quer, mas não quer. Aleluia, Jesus. Você deseja, mas não deseja. Aleluia, Jesus. Porque você pensa assim. Aleluia, Jesus. Mas se eu for liberto disso, aleluia, vai ser muito assim, vai ser difícil.
Aleluia, porque vai acontecer isso. Aleluia, às vezes você pensa assim, se eu for liberto disso, eu vou perder minhas amizades, dependendo do que for. Aleluia, Jesus, se eu tomar uma postura nesse sentido, eu não vou poder mais fazer assim. Aleluia, eu não vou poder mais agir assim. Então, você meio que se apega. Aleluia, Jesus, é aquela coisa, é o osso, sabe? Quando quer tirar o osso do cachorro, aleluia, ele não quer dar, aleluia, vai, mas não larga, vai, mas não larga, aleluia, porque no coração ainda não foi totalmente convencido. Sabe, um exemplo que eu posso dar, aleluia, Jesus, é que nem... A gente sabe que, por exemplo, certos alimentos são tóxicos, não sabemos? Coca-Cola, salgadinho, hambúrguer, pizza. Aleluia, Jesus. A gente vê os médicos falando isso o tempo todo. Ah, isso aí faz mal para a saúde, aumenta o colesterol, faz isso, mas não é gostoso? Aleluia, Jesus. É gostoso. Aleluia, Jesus. E a gente não quer largar, porque é gostoso. Aleluia. Então você apega aquilo e às vezes você até sabe que pode te prejudicar. Mas o verdadeiro entendimento, aleluia, o verdadeiro conhecimento, sabe? Quando você realmente entende, não, isso é tóxico, aleluia, isso aqui, aí na hora que você começa, você vai tomar aquele negócio, você fala assim, nossa, isso vai causar um trem no meu organismo. Quando você conscientiza disso, a consciência vem, aleluia, Jesus, aí você fala assim, não posso tomar isso. Aleluia, porque você se conscientizou mesmo. Aleluia, se convenceu de que aquele alimento é mau. E é tão difícil para a gente, né? Porque, aleluia, Jesus, igual eu falei, aquela divisão é uma coisa gostosa, eu sei que é ruim, mas é gostoso. Aleluia, eu sei que é ruim, mas eu preciso. Ah, não, mas eu tô com vontade de comer esse negócio agora. Aí vem aquela ânsia, às vezes a ansiedade. Ah, eu vou pedir um hambúrguer assim mesmo. Aleluia, porque eu estou com vontade de comer. Aí, a partir de amanhã, é igual quando a pessoa vai fazer dieta. Aí, a partir de amanhã, eu começo a minha dieta. Aleluia, Jesus. A partir de amanhã eu faço, mas agora, no momento, eu preciso disso, eu quero isso. Eu estou com vontade de comer isso. Ô, Ju, eu vou falar igual Pedro, né? Não sei se tem a ver com o assunto, mas eu lembrei quando Jesus, né, foi lavar os pés dos discípulos, né? E o Pedro, não, Senhor, não, você não vai lavar meus pés de jeito nenhum. Aí Jesus falou com ele assim, se eu não te lavar, vós não tereis parte comigo. Aí ele abriu o entendimento e falou assim, não, Senhor, se fosse então me lava todo, né? Mas naquele momento Deus precisou abrir o entendimento dele para ele ver que tinha uma necessidade de Jesus lavar os seus pés. Né? E foi a partir da palavra que Jesus falou com ele, né? Aí o próprio Senhor falou, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, irmão Denilson. E muitas das vezes, quando a gente fala assim, um propósito de libertação, é porque o que acontece? A pessoa se levanta para combater contra aquilo. Que realmente faz um propósito, exatamente. Né? E quando a pessoa se levanta, ela tem que entender o seguinte, que o inimigo também ele vai se levantar. Porque o inimigo ele não está feliz que você escolheu a ser liberto de uma coisa que te fazia escravo. Né? Ou que te faz escravo. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala assim, não, mas eu vou na quinta-feira, que é igual sempre o nosso pastor falava, né? Você não pode fazer as coisas de Deus normal, porque tudo tem um sentido. Mas a partir do momento que nós consideramos aquilo como normal, perde o efeito. Você entendeu? Então, por isso que fala assim, não, mas o culto de quinta-feira é um propósito de libertação. A gente até acostuma com isso, exatamente. Né? Mas quando a gente vem com a cabeça, com a mente, com o coração preparado para o seu Deus, realmente eu preciso. Realmente. Aí o que acontece? Acontece duas guerras. Né? Você lutando. Mas quando você determina, o diabo levanta. Já aconteceu alguma... Não precisa nem ser questão espiritual. Mas já aconteceu com você de uma coisa que você determinou? Tipo assim, você fala assim, não, a partir de agora é igual aqui em casa vai ser não sei o quê, um exemplo. Você determina alguma coisa, a partir de agora eu vou fazer assim, que você determina, vem uma força, vem uma coisa que você não sabe de onde, e você vai, pode vir o obstáculo que for, você vence qualquer gigante porque você determinou aquilo. Pode continuar. Exatamente. Aí, o que acontece? É de fundamental importância o valor, né? Quando você dá um valor ao que você está indo de encontro. Sim. Né? Porque se você dá valor, você vai vir com o coração. Por mais que muitas das vezes a gente vai assim, irmão, mas
talvez você não vai vencer naquele dia. Sim. Mas você está se preparando. Sim, mas aí, a partir do momento que você determina, é esse desejo que eu falei, aleluia, que a gente tem que buscar, aleluia, porque aí vai vindo, você começa a determinar. No início, pode ser que tenha alguma dificuldade, mas é aquele negócio que eu já até falei aqui, o Senhor começa a te dar, Ele vai te dando a força. Ela vem de levinho no início, para Ele ver a sua parte. Ela vem de levinho para Ele ver o quanto você, né, tá desejando, o quanto você, porque não tem a parte que, nossa, não é verdade? Aí ela dá uma força, tipo, vou te dar uma força, porque sem essa força, nem essa, né, você não consegue nada. Mas você determinou, não estou com desejo, em nome de Jesus, agora eu vou vencer. Aleluia. Aí o Senhor começa a trabalhar, Ele quer, não é? Aleluia, Jesus, começa a dar uma pequena força aí, aquela pequena força que você vai recebendo, você começa a trabalhar em cima dela e Ele vê na sua determinação, sua força de vontade. Aí essa força vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. Quando pensa que não, ela é total para você rejeitar o mal mesmo. E nós vemos, né, Ju, que muitas das vezes é um propósito, é uma luta. E ela necessita de ter a fé. Né? Nós vemos que quando Deus, o Senhor Crê Jesus, mesmo na palavra. O Senhor Jesus chamou a Pedro e falou: Pedro, não pode caminhar sobre as águas, pode vir. Enquanto ele teve fé e lutou, ele prevaleceu. Mas no momento que a fé dele começou a falhar, ele parou de crer. A gente cede. Você fala, não vou conseguir, não, é muito difícil para mim. É porque, o que eu estou falando aqui, muitas vezes o irmão está lutando, ou a irmã está lutando, não, mas eu não venci até hoje, mas tem que insistir. Exato. Porque não quer dizer que você veio hoje, você vai vencer hoje, mas hoje o Senhor está te preparando. Amanhã Deus vai te dar mais uma pérolazinha, amanhã Ele vai te dar mais uma força. Exato. Até que você fala assim, não, que você olha para trás, meu Deus, eu já tenho bagagem, hoje eu não consigo mais, né? O irmão falou uma coisa do culto de libertação, eu falo de experiência própria, né? Quando cheguei na igreja, aí o pastor falou, né? Começava a falar, vem, que sempre foi o culto de libertação, né? Aí ele falava assim, eu tinha um monte de coisa para libertar, olha, ainda nós temos, todo mundo, né? Aleluia, Jesus, um monte de coisa, e o pastor falava assim, vem pro culto de libertação. Aí, irmãos, eu ia, igual a irmão falou, como um culto comum. Eu realmente ia como um culto comum. Mas aí eu falava assim, nossa, eu tenho tanta coisa para libertar, mas eu ia. Aí eu ajoelhava, ia, vamos fazer aí, irmãos, uma oração de libertação. Irmãos, eu orava, pedia um tanto de coisa, e da libertação mesmo que eu precisava, eu não falava nada com Deus, nada. Eu pedia a Deus para abrir porta, eu pedia a Deus para poder resolver isso, eu pedia a Deus para poder entrar naquilo, eu pedia para dizer libertação mesmo não, mas aí depois eu ficava assim, nossa, mas eu preciso de uma libertação. Aleluia, mas depois eu fui entendendo que, na verdade, não era aquele desejo, sabe, aquele propósito. Só que aí eu fui vindo nos ensinamentos, aleluia, Jesus, eu ouvi na palavra e fui valorizando, como o irmão falou, fui valorizando, sabe? Aleluia, pegando cada palavrinha. Aleluia, Jesus, irmão falava, né? Às vezes eu tinha, né? Eu cheguei aqui, aleluia, eu cortava cabelo, eu fazia um monte de coisa, um monte de vaidades, aleluia, Jesus. E aí eu ouvia o irmão pregando e ele falava justamente aquilo que eu estava fazendo, né? Aleluia, Jesus. E aí eu ouvia, só que eu nunca desprezava a palavra, porque eu sabia que estava errado, né? Então eu não ia contra a palavra, eu sabia que estava errado. E, né, não era uma coisa que eu desejava, que eu queria, né? E aí eu falei, aí eu comecei, não, Jesus, e tudo, e ler na Bíblia. Ler a Bíblia é muito importante, irmão. Não, se você não consegue ler, aleluia, Jesus, hoje tem tanta a Bíblia em áudio, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade, às vezes a vista é ruim, mas pode ouvir, aleluia, Jesus, e meditando. Não é ficar ouvindo enquanto você está fazendo outra coisa e nem dando importância, não. Aleluia, mas ouvindo, meditando, pelo menos tira um pouquinho, ouve, medita. Aleluia, pede alguém para ler para você. Aleluia, porque isso vai mexendo na gente. Aleluia, Jesus, você vai vendo assim as pessoas, os homens de Deus, você vai vendo as palavras de Jesus. Aquilo vai dando uma graça dentro do seu coração, vai mudando a maneira de você, sabe, ver as coisas. Aleluia, Jesus, e vai te dando mais força, vai te dando mais graça, que você começa a querer assim ser mais fiel, ser mais obediente, vai mudando. Até o crente que já foi liberto de um monte de coisa, ele te leva mais além na sua vida espiritual. As coisas que você não tem muita força para fazer, ele te dá essa força. Aleluia, Jesus, essa palavra vai germinando, vai remoendo no seu coração. Então, irmãos, é um processo muito lindo, muito maravilhoso.
Se ele determinar, né? Sim. Exatamente. Fala, não, vamos supor, até o final do ano eu vou construir esse muro. Um exemplo. Até o final eu vou doar. Aí, vamos supor, quando você fala assim, eu preciso construir esse muro, uma hora eu vou construir tudo, mas aí você vai lá e compra isso, compra aquilo outro, coisa que não precisa, não sei o quê. Mas se você determina, até o final do ano eu vou levantar esse muro aqui em casa. Aí o que você faz? Aí você passa numa loja, você vê uma roupa bonita, não compro. Aleluia, porque eu estou juntando dinheiro para o meu muro. Aleluia, você passa, vamos fazer um churrasco aqui em casa? Não vou fazer churrasco nenhum até o final do ano. Aleluia, porque eu vou levantar esse muro. Aleluia, e aí você determina isso. Aleluia, aí pode aparecer imprevisto, eu sei, aleluia, Jesus, mas se você determinou, você vai vencendo aqueles obstáculos, você dá um jeito. Quando chega no final do ano, está lá seu muro levantado. Aleluia, e nas coisas de Deus é parecido, é semelhante. Sim, acontece, né? É verdade. Você constrói, é verdade. Sim, sim, exatamente. Perseverança. Todo instante, aleluia. Todo instante, a gente tem que, né? Sim. É o tempo inteiro. E é muita coisa, né, gente? Você é liberto de uma coisa hoje, aí amanhã você vai, né, vai crescendo, Deus te mostra outra coisa. Às vezes você é liberto na parte exterior, às vezes você né, tudo que você fazia do lado de fora, você é liberto. Mas aí você continua. Aí o Senhor revela assim, você tem uma coisa na sua personalidade que eu não gosto. Aleluia, Jesus, que não gosto disso que você faz. Eu não gosto do seu comportamento, esse comportamento não é agradável a mim. Aí o que faz? Aí você fala, meu Deus, agora tem que libertar agora desse probleminha na minha personalidade. E é constante até Jesus voltar, Deus vai mostrar pra gente coisas que a gente precisa ser livre. O irmão Manuel estava com o dedo levantado, depois o Pedro e a irmã Valéria. Aleluia, Jesus. Não, que eu queria falar que o pecado, ele traz muita consequência. Ele traz muita consequência. Então, o que a gente tem que buscar? De Deus, cada dia, libertação, entendeu? É por causa que, claro, nós somos pecadores, mas se nós estamos diante de Deus, o pecado, ele traz dor também. Traz dor. Quando, às vezes você traz fala, um prazer, mas às vezes o prazer a gente dele, ignora a dor, a consequência, né? Se você está diante de Deus com aquele coração puro, você lembra daquilo ou que você falou, ou que você pensou, né? Que você imaginou que Jesus já sabe. Então, é as consequências que traz, que dói. Na hora que você lembra daquilo, dói. Você tem que pedir perdão a Deus, senão você não é liberto. É verdade. Né? Só comentar o que o irmão falou. Essa consciência que eu falei, é igual que você comer um hambúrguer. Eu sei que isso aqui é mal, é tóxico, né? Fast food, esses negócios. Mas é gostoso. Aleluia, Jesus. Mas eu quero comer. Né? Aleluia, Jesus. Ou porque eu estou ansioso, eu preciso comer um hambúrguer. Um exemplo. Só que quando a pessoa realmente... Eu conheço pessoas... Eu ainda não consigo isso, não. A luz de não comer essas coisas. Mas eu conheço pessoas que elas entenderam que precisa da alimentação. E elas têm um entendimento disso tão forte que elas, minha filha, elas vê como um veneno. Elas vê como um veneno. Elas podem olhar... Você pode pegar a coisa mais linda e colocar diante dessa. Isso é um veneno, ela fala. Isso é um veneno. Por quê? Porque se conscientizou de que aquilo é tóxico, aquilo vai fazer mal. É a mesma coisa o pecado. Aleluia. Eu sempre oro e eu falo assim, Senhor, eu quero que o Senhor me faça ver o quanto o pecado é excessivamente maligno. Aleluia. Eu quero que o Senhor me faça enxergar o quanto o pecado é tóxico, que ele é nojento. Aleluia, porque você vai alimentando a palavra, você vai enchendo da palavra, aleluia, você vai enchendo do Espírito, aleluia, você vai sendo quebrantado pelo Espírito Santo, você começa a sentir nojo de certas coisas, nojo, aleluia, coisas que para você era agradável, coisas que você era legal, que era atraente, que te atraía, você começa a sentir nojo daquilo, nojo.
Porque o Espírito Santo trabalha assim no Pedro. Não, eu vou falar uma coisa, não sei se tá certo, né? Mas aí eu até lembrei dos espias, né? Porque que a gente vê que os espias foram espiar a terra, aí viram, né, aqueles negócios, na primeira coisa que surgiu, falou assim, não vai dar pra entrar na terra, né? Tem um povo lá. Mas aí Josué e Caleb não, falou, não, vamos lutar pela terra. E, querendo ou não, a libertação é assim, porque se você desanimar na primeira coisa que aparecer, você nunca vai ser livre. Ah, não. E o diabo arruma essas coisas, E ele né? arruma, né? Até eu mesmo, né, quando eu tava precisando de uma libertação de uma coisa, né, eu até fiquei, eu não sei se eu escutei de uma pessoa, pra falar a verdade, ou se veio isso na minha cabeça, né? Ficava lembrando de Davi, que, né, se Davi olhasse o tamanho de Golias e o tamanho dele, ele nunca ia Nunca ia lutar, ousar né? derrotar Golias. Isso, já tô derrotado já. Exatamente. Mas aí ele olhou por outro lado, porque ele foi pelo nome de Deus. E por ele ter sido Deus, quando a gente conscientiza que Deus está com a gente vence todas as coisas. A gente falou, quando a gente determina, não tem nada que parar a gente. A gente, é verdade. E aí eu criei, não sei se eu criei, ou se foi algo que veio na minha cabeça, né? Quando eu estava naquele processo, que às vezes era difícil, às vezes eu ficava assim, não, vou conseguir. Aí eu falei, não, eu vou conseguir sim. Aí depois eu falava que cada dia eu derrotava um gigante diferente, que parece pouco, mas cada dia que você já está se humilhando, você está vencendo uma coisa, né? Uma pessoa até falou comigo que só da gente estar em um processo, a gente já está bem. Porque pelo menos, às vezes... Sabe, né, que Deus está trabalhando. Está limpando, purificando. Em vez, né, claro, que tem pessoas que às vezes não se atentam ao pecado, às vezes estão na ignorância, mas é bom quando a pessoa já sabe que é errado e já toma uma posição, Deus já vai dando graça, né? Que nem você falou, até de uma coisa que eu precisava de uma libertação e para a glória de Deus eu consegui, né? Glorificar a Deus por essa vitória, que eu comecei. Aí às vezes eu ficava assim, não, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Aí eu ia lá, perguntava pro pastor, perguntava pro você, falou, faz isso. Aí eu, tá bom, vou falar. Aí falou, não tá dando certo. Aí eu perguntava de novo. Aí eu continuava. Por quê? Porque eu comecei a querer, a desejar, e Deus vê isso. Mas eu achava assim, meu Deus, isso aí, eu preciso levar, isso é horrível. Exatamente. Eu preciso ser livre disso, não é? Isso. Essa sensação de que isso é horrível, eu quero... Tira isso de mim. É a mesma coisa se você tá com uma coisa no corpo, te prendendo, te machucando, sabe? Não, tira esse trem de mim, tira isso de mim, eu não quero isso. E como eu realmente, aí passou um tempo, aí o que acontece? Eu comecei a desejar. Desejar. Aí quando eu parei pensando, uma pessoa chegou em mim e falou assim, você não tem mais isso, você reparou? Eu falei, eu não tenho mais isso. Eu fiquei até surpreso que eu não tinha aquilo. A libertação que me deu, eu fiquei tão feliz que eu comecei a lutar. E Deus começou a mostrar outros pontos que eu tinha que mudar também, que às vezes a gente acha que é ruim, tipo assim, não, eu tô precisando de uma libertação disso, aí já tem outra coisa para eu libertar. Nossa, muita coisa demais, né? Tipo assim, irmão, fica feliz que Deus está te mostrando, porque Ele está zelando pela sua vida. Então, enquanto a gente tiver vida, a gente sempre vai ter uma coisa para libertar. Com certeza. E se alguém falar que não tem nada para libertar, fala assim, meu irmão, então você precisa libertar. Então, tem uma coisa agora para você libertar. Aleluia, da sua soberba. Aleluia, Jesus. Encontrei algo para você libertar. Sua soberba. Porque se o irmão está achando que você não tem nada para libertar, o irmão está muito soberbo. Não é verdade? Aí o Valério e depois o Paulo. Amém. 1 João, a partir do 8, né? Fala assim. Primeira carta de João, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, que não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tá vendo? Eu quero falar outra coisa, né? Eu lembrei de duas situações, né? Uma aconteceu comigo, outra aconteceu com a minha mãe, né? Vou contar da minha mãe primeiro. Minha mãe, ela referenciava muito o pastor, né? Mesmo ainda não estava liberta, mas, nossa, minha mãe tinha uma coisa assim, né? Do pastor, de ser homem de Deus, autoridade. Aí teve um dia que ela estava lá na Terosa, engraçado, e só da gente olhar para o pastor, a gente já ficava constrangido com o nosso pecado. Aí minha mãe ainda não estava liberta do cigarro, né? Aí ela estava lá na Terosa, mas justamente um dia que ela estava lá com o cigarro na mão, que apareceu foi o pastor, entendeu?
Mas ela falou que ela ficou com uma vergonha. Que ela não tinha onde enfiar a cara dela. Falou assim que pegou o cigarro, jogou longe, entendeu? Que não queria mais saber daquele trem. Que ela falou assim que não sabia onde enfiar a cara, entendeu? Porque viu o pastor, entendeu? E a presença de Deus que estava na vida do pastor nos constrangia, né? Aí teve um dia também que foi eu e a Karina lá em Betim. A Dudinha era nova e a gente estava começando a igreja ainda, só que a gente não estava ainda 100% liberto. Deus ainda não tinha trocado as nossas ideias 100%. Aí a minha mãe mandou a gente levar a Dudinha lá, que a Dudinha ia fazer um raio-x, me parece. Uma fisioterapia. Até que no dia eu tinha uma perna maior e outra menor, que Deus fez, né, um milagre. Aí eu falei com a Karine, aí eu falei assim, nossa, esse dia quase que eu morri do coração, entendeu? Aí eu coloquei, ai que vergonha, coloquei uma calça, uma blusa mostrando o ombro. A Karina foi com um vestido de alcinha. Eu falei assim, Karina, nós vamos encontrar com o pastor lá no centro de Betim. E eu nem sabia que o papo ia estar lá no centro de Betim. Aí, minha filha, aí pensava, desse é só o pensamento, né? Nós fomos lá, entendeu? Levou do dia na fisioterapia lá. De repente, na hora que a gente tá voltando, nós só vimos o som da caminhonete. Pô. Assim, a Karina não me fala que é o pastor, não. A Karina, é o pastor, menino, mas eu fiquei com uma vergonha. Assim, não é possível, Karina, o pastor aqui, o que ele tá fazendo aqui? E para completar, o pastor foi lá, parou, desceu da caminhonete, cumprimentou nós. Aí é pra acabar, meu Deus do céu. Ai, eu falei assim, nossa, meu Deus. Eu não tinha onde enfiar minha cara pegava fogo e se pecava, que trem assim, meu Deus, abre aqui o buraco, Deus, pra eu entrar, e Deus não abria. Eu tô assim, pastor, deixa eu ir lá, tal. Mas eu tomei tanta raiva daquele negócio, entendeu? Que eu falei assim, não, acabou, entendeu? Aí Deus pegou e fez a obra completa, quer dizer, mas tem situações, o que eu quero dizer? Tem situações que a gente está buscando libertação e parece que tem hora que Deus nos constrange, né? Nos constrange para a gente poder tomar, entendeu? A decisão necessária. Isso é verdade mesmo. Entendeu? Igual, vamos supor, igual a minha mãe. Minha mãe, se ela não tivesse visto o pastor lá no Alterosa, coitada, se a cara dela não tivesse queimado, igual pimentão, entendeu? Ela não tinha tomado raiva do cigarro e largado fora. Claro que Deus complementou a libertação depois com a oração do diácono Denilson, que Deus perguntou. Se eu não tivesse visto o pastor lá no centro, você vê, e Deus me revelou lá em casa, hein? Que eu ia ver o pastor lá no centro de Betim. E mesmo assim eu fui do jeitinho que eu estava, você vê que situação. Mas vou supor, se eu não tivesse visto o pastor lá no centro de Betim, a minha cara não tinha queimado, eu não tinha ficado tão constrangida e eu não tinha, tipo assim, realmente tomado a decisão. Não, Deus, agora peguei a calça, fui lá, transformei tudo de saia. Eu falei assim, não, se a calça ficar aqui em casa, eu vou usar. Então eu transformo tudo de saia. Alguém que tinha me falado que dava para fazer, que eu nem sabia, e fiz. Aí Deus pegou o quê? Me impulsionou para a minha libertação. É verdade, isso acontece, irmãos. Eu já vi vários casos assim, que Deus, né, deixou a pessoa passar uma vergonhinha, e aquela vergonha, aquele constrangimento que a pessoa passou, meio que deu um up na pessoa, fala assim, nossa, que vergonha. Aí ele percebeu, naquele momento ele percebeu quanto aquilo era complicado, quanto aquilo era vergonhoso, e isso impulsionou a pessoa. Paulo? Não que eu levei de 2 versículos. O primeiro foi Isaías 59, a partir do primeiro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ouvir, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Acabou. Aleluia, Jesus. Aí a gente começa a entender, porque muitas das vezes a gente, igual que eu falei, a gente não se conscientiza. Aleluia, parece uma coisa assim, é errado, mas assim, parece assim que não faz mal pra gente, sabe? Aleluia, não é tão mal assim. É mal, errado, mas não é tão assim. Aleluia, Jesus, mas você começa, às vezes você não entende, talvez você não entende porque é um erro. Por que Deus determinou que isso aqui é um pecado, por exemplo? Aleluia, mas só de você entender, não, mas se Deus tem um motivo, aí você fala assim, nossa, mas isso aqui está causando uma divisão entre eu e Deus. Aleluia, você está fazendo Deus encobrir o rosto de mim. Aí você começa a conscientizar, fala, nossa, que mal, né? Aleluia, Jesus, eu não quero desagradar. Aí a palavra vai vindo, você fala assim, mas eu não quero ofender a Deus. Aleluia, eu não quero que Deus fique triste comigo.
Aleluia, eu não quero perder esse contato com Deus. Eu não quero ter uma divisão com Deus. Isso vai conscientizando, você vai conscientizando. E o Senhor, a palavra, ela vai fazendo esse processo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E eu lembrei de um versículo aqui, e fora que também que quando a pessoa vai cometendo um pecado, além de destruir sua vida espiritual dela com Deus, destrói até mesmo seu próprio corpo, né? Exato, Como eu lembrei destrói o próprio corpo. Eu lembrei, foi do 1 Coríntios 6:18. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O que prostitui e diversos outros pecados que a pessoa faz, que ela destrói o próprio... Ela não só destrói o espírito, mas ela está destruindo o próprio organismo dela. Ô, Ju, interessante que o que acontece? Todos nós, eu, Valéria, Karina, a gente chegou todo atrapalhado aqui. E quando o Senhor Jesus, né, através do pastor, irmã Nilza, e a gente começou a ter o ensinamento, e que o Senhor foi nos tocando, foi nos direcionando, chegou uma hora, quando chegou um momento decisivo, tanto para mim, quanto para a Valéria, para a Karina, aquilo não trouxe peso, por causa que a gente estava... A palavra foi, né? Ela foi entrando. Então, por isso que muitas das vezes eu cheguei aqui, eu não fui liberto de um dia para o outro, teve um processo. Mas nesse processo, eu não desisti, eu realmente, meu Deus, há uma necessidade. Então, muitas das vezes, é a pessoa entender esse processo, né? Porque vai ter pessoas que vai ser mais rápido, vai ter pessoas que vai demorar um pouco. Isso não quer dizer que você não tenha que insistir nessa libertação, né? Porque Deus, ele vai agir de acordo com o determinado do seu coração. Deus, eu preciso, eu insisto, vou bater na porta hoje, amanhã, até eu conseguir. Então, muitas das vezes, o que acontece? Depois que a gente entende a necessidade daquela libertação, ela não é um peso para a gente. Exato. Porque enquanto você for olhar o que você vai perder, porque quando eu vim para a igreja, a maioria dos meus amigos, eles foram embora. Só que eu vi a oportunidade que eu tinha um melhor amigo, que não ia me abandonar. Exato. Então, você assim, vê, a compreensão, tá vendo? Como é que a mente da gente vai mudando. Mas o pensamento, isso aí, tipo assim, através da palavra, recebendo. Exatamente. Vai regando, né? A sementinha entra, aí você vai sendo regada, vai crescendo. Aí, tipo assim, aí um dia, um dos meus colegas, ele encontrou comigo mais a Karina, e ele pegou e falou assim, a melhor coisa que aconteceu foi você ter ido para a igreja. E ele não foi. Ele está lá no mundo, mas ele viu que o que Deus fez na minha vida foi uma mudança, algo tremendo, né? entendeu? Então, assim, impressionou ele, né? Exatamente. Então, o que eu digo, muitas das vezes, a gente tem que insistir e dar valor ao que você está pegando, porque Jesus tem o melhor para nós. É verdade. Lá no mundo é a escravidão, não que a gente não vai passar luta aqui dentro, mas é totalmente diferente você passar uma luta com Jesus e sem Jesus. É verdade. Né? É verdade. Pedro? Não, só uma coisa que eu senti de falar aqui é Amém. que eu tinha um problema, né? Tipo assim, pra agradar as pessoas, eu não falava de Deus. Às vezes eu reprimia, sabe? Eu não conseguia. Às vezes deixava a opinião da pessoa passar por cima pra querer agradar. Só que aquilo não tava legal, não. Não tava muito certo. Não tava nem certo, né, no caso. E aquilo fazia um estrago, sabe? Porque às vezes eu não conseguia manter uma postura. Às vezes eu ficava meio assim, que tipo assim, não, se eu falar isso, aquilo, outro, a pessoa vai ficar com raiva de mim, vai ficar com negócio. Aí eu nem negociava, eu ficava na minha, assim, mas ficava todo sem jeito, né? Aí depois aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não tá legal, porque tava começando a mudar meu pensamento, tava vendo coisas, falei, não tá legal. Aí o que eu falei? Aí, né, conversei com você, né, conversei com o pastor, aí eu comecei a orar. Aí comecei a orar, só que aí fiquei pensando, tipo assim, nossa, se eu tomar determinada posição, eu vou perder muita gente. E aí eu comecei a ficar assim, não, mas se eu perder muita gente, ninguém vai gostar de mim, eu vou ficar muito excluído. Eu falei, não, ninguém vai gostar de mim. Aí eu comecei a ficar pensativo, eu comecei a falar, acho que eu não vou não, eu vou ficar do jeito que eu tô. Aí depois eu conversei, né, com você de novo. Aí beleza, só que aí eu fui na casa da minha tia. Aí eu e minha tia, né, nós estávamos conversando, aí ela contou, né, quando ela aceitou Jesus, que ela tinha uns amigos dela, que quando ela foi de crente, ela contou toda a história dela sobre os colegas, que era justamente o ponto que eu tinha dificuldade. Aí aquela conversa, por mais que não pareceu, mas serviu muito para mim, eu guardei no fundo do meu coração aquela conversa, eu falei,
prefiro 1000 vezes ficar com Jesus do que ficar com esse, né? Porque eles, quando quiser, pode enfiar uma faca no meu coração. Jesus não. E aí Ele nunca vai te abandonar, os amigos te abandonam. Exatamente. Né? Só que, né, que não eu falei, vem toda uma coisa. O diabo não ia ficar parado. Eu comecei a ficar com receio de ficar sozinho, a perder. Aí que nem você falou, a gente vai tendo consciência e a gente vai estar dando graça. Aí eu comecei a orar, comecei a buscar, buscar mesmo, que nem eu falei, chegou um pouco, comecei a desejar. Aí beleza. Aí imagina, foi saindo 1, foi saindo 2, foi saindo 3, foi saindo 4. Depois saiu muita gente. Porque tem amizade que ela te leva pro pecado. Exatamente. Ela te leva. Às vezes você tá conseguindo vencer. Aí a pessoa vem, te chama para você numa festa, chama para você fazer uma coisa. Então começa... por que você não faz isso, boba? Por que você não faz aquilo? Por que você não... né? E tudo, quando pensa que não, a pessoa te convence. Você não tá com aquela força toda, a pessoa te convence, te puxa o buraco. Aí depois saiu todo mundo. Aí eu não fiquei triste não, eu falei, Deus, glória a Deus, porque Deus respondeu a minha oração, porque todas as pessoas que saem da minha vida é porque não ia fazer bem para mim, que eu lembro que eu orei para Deus, falei, Deus, aqueles que fizer mal para atrapalhar, Deus, você viu, o Senhor vai tirar todo mundo que tem me atrapalhado. E foi saindo 1, foi saindo 2, foi saindo 3, foi saindo 4, e o mais importante, não é que eu não me importei, é porque antes eu fazia assim, não vou fazer isso não, aí eu ficava com receio, depois ia lá conversar com a pessoa, não, foi normal, sabe, foi normal, eu não senti aquele peso na consciência, porque eu sabia que era Deus que estava afastando isso, então eu fiquei muito tranquilo, e eu fui orando, e aí eu consegui ter a minha postura, tanto que hoje, até que as pessoas falam assim, não, nem vou chamar o Pedro, porque o Pedro ele é crente, então ele nem vai a determinado local, aí eu falo assim, ainda bem que você sabe que eu não vou, ainda bem que você sabe. Assim, que Deus trabalha, né, irmãos? E eu fico muito feliz, porque antes eu me calava muito em questão de defender o nome de Deus, hoje não. Naquilo que eu sinto impulsionado pelo Espírito Santo, eu falo e não tenho medo nenhum de falar. E eu glorifico a Deus, porque foi uma grande vitória para mim. Amém. Tá vendo, irmãos? Deus vai trabalhando na nossa vida. Ia, né, levar ele pro... É assim, irmãos. Vamos ler Mateus 13. Nós vamos ler primeiro do 3 ao 8. Depois a gente vai pular para o 19 ao 23. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeu-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, e outro a 60, e outro a 30. Agora vai do 19 ao 23. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. É isso aí, irmãos. Aleluia, Jesus. Nos irmãos viram aí que os irmãos falaram de perseverança, falaram de valorizar. Então você está vendo assim, às vezes a gente pensa que, né, a libertação só abandonar algo. É muitos pontinhos. Aleluia. Se a gente tem uma dificuldade, por exemplo, a minha natureza é uma natureza que eu não sou de perseverar, né? A menor dificuldade. Vocês não ouviram aí a parte que fala assim que quando, né, volta lá, na perseguição, cadê? Duração. Aqui, ó. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então, os irmãos estão percebendo que, às vezes, eu sou uma pessoa que até determina as coisas, mas eu não tenho perseverança. Né? Então, eu sou uma pessoa que não tem muita perseverança. Mas aí, eu ignoro essa minha natureza.
É só porque, eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade. Aleluia, Jesus. Só que você não percebe que a sua falta de perseverança, de insistir, te derruba. Aí você pensa, às vezes você nem percebe que o problema da sua libertação está na sua natureza, na falta de perseverar, que você não consegue. E às vezes não é só em questão das coisas de Deus, não, é em várias coisas. Tudo que você propõe, se for muito complicado, muito difícil, você desiste. Aleluia, você já desiste. Fala assim, não, é muito complicado para mim. Aleluia, não está muito. Se for em extremo, você larga para lá. Aleluia, porque está na nossa natureza. Aleluia, Jesus. E aí, se você não insiste, você não alcança. Eu tenho dificuldade. Até você acha a pessoa legal, mas eu tenho dificuldade de valorizar as coisas. Aleluia, eu acho muito boa a palavra, muito bonita, eu sei que é poderosa, gosto muito. Aleluia, mas não dá aquele valor, sabe? Aleluia, de realmente falar, não, isso aqui tem valor. Tem um valor. Aleluia, especial. Começar a ver como especial. Aleluia. E essas coisas, irmãos, sabe o bom do Evangelho? É que essas coisas a gente pode falar com Deus. A gente pode falar com Deus. A gente tem um Deus muito poderoso. A gente tem um Deus, irmãos, muito amoroso, muito misericordioso. Aleluia, Jesus. Até o Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá, não é isso? Aleluia. Eu tenho dificuldade de perseverar mesmo. Aleluia, eu tenho dificuldade. Aleluia, Jesus. O que você vai fazer? Fala isso com Deus. Senhor, eu tenho dificuldade mesmo. Eu até quero e tudo, mas quando as coisas apertam ao meu lado, eu não consigo, eu cedo. Porque eu tenho essa dificuldade. Trabalha essa perseverança em mim. Aleluia, Jesus, eu tenho dificuldade de dar valor? Tenho mesmo, Senhor. Eu até gosto da sua palavra. Aleluia, Jesus, eu até queria, ler a Bíblia. Eu até queria, pelo menos, ouvir, mas eu tenho dificuldade. Aleluia, Jesus. Então, Senhor, me faz ver. Me faz ver como que essa palavra é preciosa. Eu lembro quando eu li Salmo 119, a primeira vez que eu meditei, assim, eu vi aquele jovem dando tanto valor à palavra de Deus, tanto valor, parece que queria ler a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de tanto que ele valorizava a palavra, E aí eu falei assim, nossa, olha como ele valoriza a palavra. E eu falei assim, Deus, eu quero o coração desse jovem. Aleluia, eu queria ser como ele. Aleluia, me faz ser como ele. Eu quero desejar a tua palavra como ele. Agora é errado você pedir? Não. O próprio apóstolo Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia, Jesus. Outro dia eu estava ouvindo a oração do missionário Davi Miranda e fiquei vendo a forma como ele falava com Deus, a simplicidade, a humildade, cada coisa que aquele homem falava. Aí eu falei assim, Senhor, eu queria ser como esse homem. Eu falei, não questão de dons, maravilhas, isso tudo, porque isso aí é para quem Deus chama, cada qual, tem o seu chamado. Eu falei, não é nem nessa questão de dons e de cura, de nada disso, não. É pela intimidade que ele tem com o Senhor. Aleluia, é pela forma como ele vê o Senhor, pela forma como ele fala com o Senhor, porque é lindo. Aleluia, Jesus. Então, essas coisas que a gente tem dificuldade, a gente tem que pedir para o Senhor. Às vezes você olha, você pode ficar triste e falar assim, nossa, mas o irmão tem tanto mais facilidade. Aleluia, o outro consegue, eu não consigo. Ô, irmão, não fica triste, não. O Senhor Jesus também te dá, se você quiser. Aleluia, mas fulano, ele é tão simples, ele não importa com certas coisas, eu já tenho tanta dificuldade com tal coisa, eu não sou igual o irmão tão simples assim. Aleluia, Jesus. O irmão, olha lá Jesus no céu. Aleluia, joelho e fala com ele, Senhor, eu não sou igual ele. Aleluia, mas eu queria essa simplicidade, eu não queria importar com essas coisas igual eu importo. Ele não importa, mas eu importo, porque a minha natureza é diferente da dele. Aleluia, Jesus, e me impede. Mas o Senhor pode me dar, não pode? Ele pode, irmãos. Aleluia, Jesus, e você vai recebendo a palavra, ela vai entrando no seu coração. Olha essa terra maravilhosa, que a semente caiu. Aleluia, Jesus, ela caiu numa terra tão boa, que ela germinou e foi dando frutos. Aleluia, Jesus. E a gente tem que pedir o Senhor, porque muitas das vezes, irmãos, Deus fala conosco. Eu falo de experiência própria. Aleluia, Deus fala conosco, mas muitas das vezes a gente ouve o que o Espírito Santo está falando,
mas você, é aquele negócio, você tem uma ressalva ainda. Aleluia, Jesus, o irmão falou lá que tem que abandonar isso. Mas eu não sei. Eu não sinto que isso é tão pecado assim. Aleluia, eu não sei. Eu não fui convencido que isso é um erro ainda. A gente acaba resistindo. Sem saber, a gente acaba resistindo ao Espírito Santo. Aleluia. Aí fala assim, mas o Espírito Santo convence, mas não me convenceu. Não convenceu porque eu fiquei com aquela ressalva. Não, isso aí não. Não vem me dizer que isso também é pecado. Não é? Tem hora que a gente vai, não vem me dizer que isso também. Aleluia, Jesus. Porque a gente não quer. Aleluia, mas a palavra vai entrando, você vai pensando assim, meu Deus, eu quero ser pura. Eu quero ser limpa. Aleluia, Jesus, eu quero ser purificado. Aleluia, isso é ruim. Aleluia, isso está errado. Eu estou com uma resistência nisso. Senhor, trabalha em mim, repreende isso para lá em nome de Jesus. Me ajuda a renunciar, Senhor. Eu estou com dificuldade, mas o Senhor é poderoso. O Senhor conhece meu coração, não conhece? Eu sei que eu tenho dificuldade, mas me ajuda, porque eu quero ser limpa. Aleluia, eu não quero resistir à sua voz, eu não quero ter essa coisa assim, não, mas isso aqui é pecado, mas eu não acho que é pecado. Irmãos, aleluia, Jesus, nós não queremos ser puro. Aleluia, Jesus, é difícil? É difícil, eu sei que é difícil. Aleluia, Jesus, não é fácil. Mas se nós tivermos um desejo no nosso coração, se o irmão, se a irmã, aleluia, tem desejo de ser realmente, aleluia, fiel ao Senhor, aleluia, realmente puro, aleluia, realmente com o coração limpo, com a mente limpa, com as vestes limpas, seja o que for, aleluia, que é necessário para a gente ser mais fiel, mais obediente, o que a gente vai fazer? Eu sei, eu tenho dificuldade, aleluia, Jesus, mas eu não vou ficar resistindo ao Senhor. Aleluia, eu não vou ficar falando, o irmão falou lá, mas eu não concordo. O irmão falou lá, mas eu não acho que é pecado. Irmão, então você não quer ser limpo. Me perdoa te falar. Aleluia, Jesus, você não quer ser limpo. Aleluia, você quer viver o evangelho do jeito que você quer. Você criou um evangelho para você. Você criou a sua própria religião. E na sua religião, isso não pode ser pecado. Isso não pode, porque isso aqui é muito legal. Aleluia, aquilo lá não pode, porque aquilo também é legal. Aleluia, Jesus. Agora isso aqui até que aceito. Isso aqui eu aceito. Isso aqui eu aceito. É como se a gente chegasse no supermercado, pegasse uma bandejinha e vai, eu vou levar isso, coloca lá. Eu vou levar aquilo. Isso não. Aleluia. Isso aqui não. Aleluia. Esse aqui eu vou levar. E o evangelho não é assim. Ou você aceita ele todo, ou você não aceita. Agora, você vai ter dificuldade? Vai. Teve coisas que você vai ter dificuldade? Vai, mas Deus está aí para te libertar, não é verdade? No sentido de Deus. Não sentiu de coisa nenhuma, na verdade. Exato. É muito mais... Gente, é tão bom, é muito mais fácil ser sincero. Olha, o irmão hoje falou algo que, tal, que é pecado, mas, nossa, eu estou com uma dificuldade para receber isso. Eu já dobrei meu joelho e falei assim, o teu servo falou isso, mas eu estou com uma dificuldade para receber isso, porque eu não quero largar isso, porque, Senhor, é difícil para mim. Mas, aleluia, toca no meu coração. Ou então, eu estou com dificuldade de entender por que mais isso. A gente tem que ser sincero com Deus, falar com o Senhor. Aleluia, porque, Senhor, e eu sempre coloquei isso diante de Deus. Senhor, eu quero ser puro. Aleluia, Jesus. Agora, tem coisas que às vezes eu tenho dificuldade. Senhor, me convence, vai falando no meu coração, tira de mim, me ajuda a renunciar. Porque eu quero ser puro. Eu quero mais entrar no céu. Aleluia, eu quero alguma coisa em mim que não vai me impedir de entrar no céu? Aleluia, Jesus, é difícil? Mas o Espírito Santo me convencendo, me libertando, não vai ser mais difícil? Aleluia, é só difícil por enquanto, porque eu estou com dificuldade. Mas se você realmente abre seu coração e resolve ceder, fala assim, Senhor, é difícil para mim esse negócio, mas eu cedo, porque eu vou me humilhar. Eu sei que o Senhor está falando comigo, que o Senhor quer me consertar. Então eu abro mão. Aleluia, agora o que o Senhor vai fazer, como o Senhor vai trabalhar, eu não sei, mas o Senhor não vai me deixar assim, o Senhor vai me ajudar, porque eu estou sendo humilde, eu estou humilhando, eu estou querendo. Não, você falou que se a pessoa olhar a Deus, para Deus libertar, Deus vai lá e concede isso, mas a pessoa olhar, eu lembrei, foi de Lucas 9,
Lucas 11, versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Tá vendo, irmão? Olha que Deus poderoso, olha nosso Deus, irmãos. Aleluia, Jesus, quem busca, recebe. Aleluia, talvez falta a gente falar mais com Deus as coisas, sabe? Aleluia, falar, expor mesmo. Às vezes a gente fala assim, me liberta disso. Um exemplo, vamos supor que eu converso muito, falo, às vezes, igual pobre na chuva, coisa que deve e não deve. Aí eu vou lá, preciso ser liberta disso. Aleluia, Jesus. Aí diz assim, Senhor, vai me libertando, as libertações que eu preciso, entra com providência. Mas você não expõe o que você precisa. Você não dá detalhes para Deus, a sua necessidade. Aleluia, aí você tem que falar com Deus. Aleluia, às vezes Deus quer ouvir exatamente você expor sua vulnerabilidade, sua fragilidade. Aleluia, você vai diante de Deus e fala assim, Senhor, eu falo muito, sabe, Senhor? E às vezes eu falo coisa que deve, que não deve. E você vai expondo para Deus. Sabe por que eu faço isso? Senhor, eu não consigo controlar. Aleluia, quando eu vejo, eu já falei. Aleluia, quando eu olho, eu já pronunciei. Às vezes me incomoda e eu tenho que falar. Você está entendendo? Você está dando detalhes, você está mostrando para Deus, aleluia, que você tem dificuldade. Desde que eu era criança, eu sempre fui assim. Quando eu percebi, eu falava, e não está em mim, Senhor. Aleluia, mas me ajuda, porque isso é mal, isso é ruim, já me rendeu tanta coisa ruim para mim. Você está expondo para Deus a sua necessidade, você está dando detalhes para Deus. Eu tenho dificuldade com uma vaidade, eu vou ser o Senhor. O Senhor sabe, por exemplo, vamos supor que a pessoa vai lá, pinta o cabelo, faz, corta, gosta do cabelo curtinho, um exemplo. Aí a pessoa fala assim, Senhor, eu tenho uma dificuldade, porque eu acho que eu fico feia com meu cabelo grande. Eu vou falar com Deus a verdade. Eu fico feia com meu cabelo grande, eu fico feia quando o meu cabelo está da cor natural, eu fico feia. Eu sinto que eu fico feia, eu olho no meu espelho, eu me sinto feia. Eu acho que as pessoas vão olhar para mim e vai me achar feia. Aleluia, é assim que eu sinto, Deus. Aleluia, e aí eu fico com vergonha da minha aparência. Aleluia, Jesus. Então, Senhor, tira isso de mim, me liberta. Aleluia, porque eu sinto vergonha. Aleluia, Jesus. Você tá vendo? Você está sendo humilde. Aleluia, você está conversando com Deus, você está falando o que você realmente sente. Aleluia, por mais que às vezes pode até ser uma coisa mais vergonhosa do mundo, aleluia, mas você fala, aleluia, vou pegar uma coisa bem vergonhosa. Vamos supor que um homem que tem problema com mulher o tempo inteiro, tem um problema sério, não é vergonhoso assim, para a pessoa expor isso? Aleluia, mas para Deus ele te conhece, um exemplo, né? Aleluia, então o que eu vou? Senhor, eu não posso ver um rabo de saia, mas fala para Deus. Aleluia, eu não posso, Senhor, ver um rabinho de saia. Aleluia, porque eu tenho um problema comigo, não sei se é meu hormônio, o que é. Aleluia, eu sinto assim, eu sinto assado. É vergonhoso? É vergonhoso, mas você está diante daquele que te conhece. Aleluia, daquele que já sabe o que você pensa. Ele sabe o que passa na sua cabeça. Ele sabe tudo. Por que você vai esconder para ele? Talvez você chegar perto de uma outra pessoa, falar para ela, ela vai ficar chocada, pode até te condenar. Aleluia, Jesus, mas para Deus não. Senhor, eu tenho um problema mesmo com essa parte aí, complicada para mim. Aleluia. E falando com Deus, está sendo sincero, está sendo humilde. Aleluia, falando o problema que tem. E Deus ouve, irmãos, e Deus agrada, porque você está confiando aquilo que tem dentro de você para Ele, o Paulo. Não, que eu lembrei de uma coisa aqui, assim, não sei se está certo, é que eu lembrei de um versículo, em 2 Samuel 12, primeiro, e que, igual você falou da questão da pessoa pensar, isso que não é errado, isso que não é pecado, né, tudo, mas se a pessoa for humilde, né, de coração, Deus sempre envia uma pessoa para poder avisar que a pessoa que aquilo lá está errado, né, sempre via. E se a pessoa for humilde, ela vai aceitar com certeza. E nisso eu lembrei, foi Samuel 12 e primeiro, o caso de Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. No seu bocado comia, e no seu copo bebia e dormia em seu regaço, e tinha como filha.
Enviando um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: viva o Senhor que é digno de morte. É o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Amém. Ou seja, como ele era humilde, né? Aí quando Deus mostrou para ele que aquilo lá estava errado, que ele não estava vendo, aí ele foi e aceitou. Ele humilhou, né? Quem humilha alcança misericórdia, né, irmãos? Não, Pedro. e só disso que pode falar, até falar mesmo do Salmo de Davi mesmo, que, né, eu gosto muito desse salmo. Você pode ver depois que o profeta Natã, né, fala com Davi, a gente leu o Salmo 51, a gente vê como Davi desejou ter aquilo que ele perdeu de volta, né? Falou: Senhor, devolve a alegria da salvação, dá em mim um espírito reto, voluntário. Não retira o teu espírito. Não retira. Ele, então, ou seja, ele estava desejando algo, mas também estava desejando não perder aquilo. Que nem o Paulo falou. A humildade de Davi, né? Porque, por exemplo, que nem a gente já citou, mas às vezes Davi, por ser rei, podia falar assim: não, você é profeta, eu sou rei, vai ser preso. Até maior, né? Até matar ele, mas não, Davi aceitou. E você pode ver que depois que a palavra veio, que nem a gente leu, né? A palavra que caiu em boa terra, ela germinou, Davi reconheceu, humilhou, e Deus perdoou Davi pelo pecado dele. Claro que teve a consequência, mas Deus perdoou Davi. Mas se fosse olhar, outras pessoas às vezes se revoltaria, pegando tipo uns casos mais atuais, às vezes os irmãos falaram uma coisa, não voltaria nem mais na igreja, ficaria com raiva, até de Deus, sendo que, querendo ou não, gente, ninguém tem que ter raiva de Deus, porque se você está com raiva de Deus, o problema está em você mesmo, porque Deus não erra nunca. Ele só quer te libertar, te ajudar, né? E às vezes, para ele querer te ajudar, ele vai ter que falar um pouquinho mais duro. Porque se ele não falasse, você nunca vai tentar, você tem que ser livre daquilo, né? Exatamente. Irmã Valéria? Só ler o Salmo 32, isso aí que você falou, só para confirmar, né? 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Tá vendo? Aleluia. Confessar, irmãos, não é só falar assim: Senhor, perdoa os meus pecados. As pessoas: Senhor, perdoa meus pecados. E pronto. É porque coloca de uma forma geral, sabe? Aleluia. Senhor, me perdoa porque eu falei aquilo. Aleluia, me perdoa porque eu pensei aquilo. Aleluia, me perdoa porque eu tomei tal atitude. Eu não consegui controlar. Se ouviu? Tem hora que eu falo com Deus assim: se ouviu que eu não consegui controlar? Eu até queria, mas eu não consegui. Me perdoa, Deus. Não deixa eu cometer isso mais, não. Aleluia, Jesus, expondo detalhes, falando com Deus. Aleluia, porque Deus é amigo, irmãos. Deus é amigo, Deus é bom, Deus é amor. Você coloca diante dele, ele ouve e ele agrada, porque você está confiando nele. Não, Jô, é verdade. E eu lembrei também daquela palavra, né? Quando o sumo sacerdote Josué pecou, né? O Senhor não expôs o pecado dele porque não tinha necessidade. Mas você viu que Satanás o tempo todo, né, acusando ele, querendo jogar ele mais para baixo ainda, né? E Deus mostrando, né, que Deus, ele não aprova o nosso pecado, mas ele sempre está disposto a nos purificar, né? Porque Jesus foi lá, mandou o anjo, né, tirar todas aquelas vestes sujas de Josué e dar a eles vestes novas, mas para ele não pecar novamente, né? E tipo assim, valorizar o que Deus tinha feito. Então, às vezes, tipo assim, vamos supor que a pessoa fez um pecado, aí vem o diabo acusar. Agora para você não tem mais jeito. Agora Deus não te perdoa mais. Agora isso e aquilo. Mas não, o Senhor nos mostra que ele perdoa. Fica, né? Exato. E o diabo tenta te acabar com a sua raça. Agora Deus não. Deus, ele é pai, irmãos. Você é pai, você é mãe. Quando você corrige o seu filho, quando você fala, né, dá um conselho para ele, não é para o bem? Às vezes eles não entendem. Aleluia, mas é para o bem, não é para o mal. Aleluia, a mesma coisa é o nosso Deus. Amém, irmãos? Aleluia, vamos receber o servo do Senhor, aleluia, que vai estar orando conosco e dando os avisos. Amém?